Salve, salve, galera vascaína! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Vascão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. O Vasco passou de um momento de euforia, após a goleada histórica de 6-0 sobre o Santos, para um cenário de frustração e preocupação após a derrota por 2-0 para o Juventude. A confiança da torcida estava nas alturas, mas o time rapidamente foi colocado em xeque quando Lucas Piton cometeu um pênalti infantil logo aos 23 segundos de jogo. Esse erro inicial foi o marco de uma partida cheia de dificuldades, e a equipe não conseguiu se recuperar emocionalmente ou tecnicamente, vendo o Juventude sair na frente com um gol logo no começo, o que tornou a missão vascaína ainda mais difícil. O cenário adverso se tornou mais complicado devido ao histórico recente do Vasco no Alfredo Jaconi, onde não vence desde setembro de 2000. A pressão psicológica era grande, e o gol sofrido logo no início não ajudou em nada. Além disso, a equipe de Fernando Diniz, que tinha mostrado grande potencial ofensivo na vitória contra o Santos, se viu refém de um sistema de jogo limitado. A escolha de Diniz de escalar Vegetti de volta ao time titular, que em teoria poderia trazer mais presença na área, acabou não funcionando. O atacante se limitou a esperar bolas aéreas, e a equipe ficou dependente de cruzamentos, o que se tornou previsível e facilmente neutralizado pela defesa do Juventude. A estratégia de cruzamentos, que funcionou bem contra o Santos, foi ineficaz diante do Juventude, que se fechou bem e soube neutralizar as jogadas ofensivas do Vasco. A equipe vascaína, que se acostumou a abusar dos cruzamentos pelas laterais, não conseguiu se adaptar à proposta defensiva do adversário, o que tornou a partida mais complicada. A ausência de Paulo Henrique e Jair, jogadores importantes na construção das jogadas, também foi sentida. A saída de bola ficou desorganizada, e o Vasco não conseguiu fazer a transição de forma eficiente, o que dificultou ainda mais a criação de oportunidades no ataque. A fragilidade defensiva do Vasco foi mais uma vez exposta. O segundo gol do Juventude, que surgiu após uma falha clara de Lucas Freitas, mostrou como o time tem se mostrado vulnerável quando pressionado. A defesa, que já era a mais vazada da Série A, falhou novamente em momentos decisivos. A desorganização do setor defensivo foi um reflexo claro da falta de opções após as saídas de João Vitor e Luiz Gustavo, e a improvisação de Hugo Moura na zaga só aumentou a sensação de fragilidade no sistema defensivo. As jogadas do Juventude, muitas vezes criadas a partir de lançamentos longos do goleiro Jandrei, expuseram ainda mais os problemas do Vasco em controlar os espaços e as transições rápidas. No segundo tempo, as mudanças feitas por Diniz, com a saída de Vegetti, Thiago Mendes e Lucas Freitas, trouxeram mais confusão do que soluções. O time ficou completamente desestruturado, com Hugo Moura e Vitor Luiz atuando de forma improvisada na defesa, enquanto a linha ofensiva se limitava a tentativas isoladas de contra-ataque. A falta de zagueiros de ofício e o desencaixe no sistema tático transformaram o Vasco em uma equipe ainda mais vulnerável. Em vez de pressionar o Juventude e tentar reduzir a desvantagem, o time viu o adversário criar boas oportunidades para fazer o terceiro gol. O maior problema do Vasco neste jogo foi a falta de alternativas no elenco. O time foi previsível e se limitou a uma forma de jogo que já mostrou não ser suficiente para vencer equipes bem postadas defensivamente. A dependência de cruzamentos e a falta de criatividade ofensiva impediram o time de reagir de forma eficiente, e as mudanças de Diniz não tiveram o impacto esperado. O jogo, que deveria ser uma oportunidade para o Vasco consolidar sua recuperação, acabou sendo um exemplo claro das limitações atuais da equipe, principalmente no que diz respeito à defesa e à construção de jogadas. Agora, o Vasco enfrenta uma situação complicada. A equipe precisa urgentemente de reforços, principalmente na defesa, onde as opções são limitadas. A janela de transferências está se fechando, e o time precisa agir rápido para evitar maiores problemas no restante da temporada. Além disso, o próximo jogo contra o Corinthians é decisivo para as ambições do Vasco na Série A. A vitória é fundamental para afastar o time da zona de rebaixamento e manter a confiança da torcida. Se o time não conseguir vencer, a crise pode se aprofundar ainda mais, e as perspectivas para o restante do campeonato ficarão ainda mais incertas. Além dos problemas evidentes em campo, a situação do Vasco também traz à tona questões estruturais que precisam ser resolvidas rapidamente. A equipe carece de uma consistência defensiva que vai além de apenas ter bons jogadores individuais. A falta de um sistema defensivo sólido e entrosado está prejudicando a equipe como um todo, e a ausência de peças-chave como João Vitor e Luiz Gustavo deixou o time exposto, sem opções confiáveis para recompor a defesa. A improvisação de Hugo Moura e a falta de um zagueiro mais experiente para dividir responsabilidades tem sido um risco grande, e a falta de uma solução imediata para esse problema preocupa, especialmente em uma competição de alto nível como a Série A. Além disso, a pressão sobre Fernando Diniz cresce à medida que os resultados não aparecem.
O técnico, que chegou com a promessa de implementar um futebol mais ofensivo e organizado, tem enfrentado dificuldades em encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque. As mudanças constantes no time titular e a falta de um padrão de jogo consistente são fatores que dificultam a evolução do Vasco na temporada. A torcida, que antes acreditava que a goleada sobre o Santos fosse um ponto de virada, agora se vê novamente preocupada com a capacidade do time em responder aos desafios. Para Diniz e para o clube como um todo, os próximos jogos são decisivos, não apenas para garantir a permanência na Série A, mas também para manter a confiança do elenco e da torcida. Faça parte desse compromisso vascaíno. Antes de avançarmos, deixe seu like e ative as notificações no sininho do canal para garantir que você não perca nenhuma atualização exclusiva sobre o nosso time. Seguimos com mais notícias. Torcida do Vasco, como vocês avaliam o desempenho do time contra o Juventude? O erro logo no início, com o pênalti cometido por Lucas Piton, prejudicou o time desde os primeiros segundos. A defesa, que já vinha sendo um ponto fraco, se mostrou desorganizada e não conseguiu reagir ao gol sofrido. A falta de organização e a dificuldade para criar jogadas ofensivas foram claras durante todo o jogo. O que vocês acham que faltou para o time ter uma reação mais forte após o primeiro gol adversário? O que poderiam ter feito para equilibrar a partida e evitar que o time se desestruturasse? As mudanças feitas por Diniz também geraram controvérsia. A volta de Vegetti ao time titular parecia uma boa opção, mas o centroavante não conseguiu contribuir da forma esperada. A dependência dos cruzamentos, que funcionou contra o Santos, não teve o mesmo efeito contra o Juventude, que soube neutralizar essa jogada. Além disso, as substituições, como as saídas de Thiago Mendes e Lucas Freitas, não conseguiram mudar o panorama. A entrada de GB, David e Vitor Luiz deixou o time ainda mais desorganizado, especialmente por não ter zagueiros de ofício em campo. Para vocês, essas mudanças foram adequadas, ou Diniz deveria ter tomado outras decisões para tentar corrigir a partida? No segundo tempo, o time perdeu ainda mais o equilíbrio, com improvisações na defesa e um ataque desentrosado. As alterações não conseguiram trazer a intensidade necessária, e o time ficou vulnerável aos contra-ataques do Juventude. O que vocês acham dessas mudanças drásticas no esquema? Será que Diniz poderia ter mantido uma estrutura mais equilibrada ou feito substituições diferentes para dar ao time uma chance de se reerguer durante o jogo? Agora, olhando para os próximos desafios, o que a torcida espera para o Vasco? A derrota para o Juventude expôs várias fragilidades, principalmente na defesa e na falta de opções ofensivas. O confronto contra o Corinthians será crucial para as pretensões de fugir da zona de rebaixamento. O que deve ser ajustado, tanto em termos táticos quanto de atitude, para que o Vasco volte a ser competitivo e consiga retomar o caminho das vitórias? Fornecemos atualizações diárias do Vasco. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.